Bom dia, segundo ano. Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto aqui da apostila, que está trazendo para a gente as narrativas, né? Nós já vimos muita coisa acerca de narrativa e continuaremos vendo mais um pouquinho, mais um tantinho. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as técnicas narrativas cinematográficas e as narrativas em diversas linguagens, né? Em variadas linguagens. Então, vamos dar início pelas narrativas cinematográficas. Bom, o cinema proporciona o contato com narrativas retratadas em uma linguagem singular, baseada em imagem e som. Na linguagem cinematográfica, o olhar da câmera equivale à fala do narrador. Cabe destacar que no cinema é possível conferir a imagem da câmera e a voz de um narrador ao mesmo tempo. Muitos dos efeitos criados com a câmera podem ser identificados com recursos linguísticos usados pelo narrador em um texto escrito, ou será o contrário, né? Então, o que são essas técnicas de narrativa cinematográfica? Quando nós assistimos um filme, né? Bom, antes de começar, eu quero que vocês desassociem a questão da narrativa à questão da trama, do enredo, do roteiro, se estiver falando em cinema. A narrativa, ela não é a história em si, e sim o modo como se conta a história. Então, a narrativa é isso. Como é que aquela história é contada? Então, a gente tem diversas técnicas no cinema. Técnicas de câmera, né? Ou enfim, outras técnicas. E, na escrita, alguns recursos linguísticos que fazem com que o narrador, né? Consiga retratar a história da maneira como ele quer, focalizando uma coisa, se distanciando de outra, etc, etc, etc. Então, esse mesmo movimento que acontece no cinema pode não, acontece dentro da narrativa. Então, no cinema, a pessoa que está produzindo, né, utiliza dentro do foco narrativo, alguns recursos, como a fotografia, né? Movimento de câmera, trilha sonora. Vocês já assistiram com certeza Tubarão? E vocês percebem que não precisa que se anuncie que o tubarão está próximo, ou que haverá alguma cena com o tubarão. Basta que toque aquela musiquinha tenebrosa, todo mundo conhece, que a gente já sabe, o tubarão vai chegar e vai ter uma destruição. Então, isso é um recurso cinematográfico, né? Que é possível, de uma outra forma, obviamente, se trazer para a narrativa escrita. Então, a gente tem, por exemplo, se eu pedisse para se relatar a história de um acidente, né? A gente tem uma história em si, tem um acontecimento, tem uma trama. Essa história ela poderia ser contada por diversas narrativas. Eu dei um tema, né? Uma trama, um acidente específico. As pessoas que vão contar, a pessoa que vai contar, ela poderia escolher contar em terceira pessoa, em primeira pessoa, poderia contar primeiro o resultado do acidente, depois como que isso desenrolou, poderia contar o acidente como se ele fosse um sonho, um devaneio. Então, a gente tem muito disso, né? Dependendo do foco narrativo. Vocês já assistiram Euforia, acredito eu, né? Euforia tem esse foco narrativo na Rue. E ela, né, como a gente sabe, ela é usuária de drogas entorpecentes, né? Ela é uma jovem que está aí
nessa questão do uso de drogas. E a gente percebe que quando ela, né, quando essa narradora está contando a história e ela está sob o efeito de drogas, a narrativa ela é contada de um jeito. É uma tentativa de se trazer essa característica da narradora para dentro da trama. Quando ela está limpa, a narrativa é super mais clean, super mais fluida. Então, a gente tem aí essa alteração desse foco narrativo. E isso é narrar, é o modo como eu conto a história. Vocês com certeza já devem ter visto um filme, né? Ou uma série, alguma coisa, onde a história, a mesma história é contada por duas visões. Por exemplo, a visão da pessoa X e a visão da pessoa Y. É a mesma história, mas o modo como é contado por cada um desses narradores é diferente. E isso é a narrativa, é a forma como se conta a história e não a história em si. Vou trazer um exemplo aqui do cinema, né? Com certeza vocês já viram, se não viram, viram alguma coisa sobre o filme Psicose, né? Um clássico do Hitchcock, e ele teve um remake do Van Sant. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome desse diretor, mas enfim. Tem a versão do Hitchcock e essa outra versão, o remake. É a mesma história, Psicose. Mudou-se ali a narrativa, né? Enquanto uma narrativa é focalizada no narrador X, a outra é focalizada no narrador Y. Então, só a alteração desse foco narrativo não é que mude a história, mas o modo como vamos contar a história é completamente diferente, né? Não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, de você pedir para que um amigo contasse determinada história, porque ele conta histórias de uma maneira muito boa. Então, isso pode acontecer, né? Tem gente que quando vai contar uma história, ela dá ênfase no que precisa dar ênfase, ela tem emoção, enquanto outras pessoas, quando contam uma história, elas são super xoxas, né? Então, isso é a narrativa, é a forma como eu conto aquele enredo, a forma como eu desenvolvo aquela trama. Então, quando estamos falando em narrativa, estamos falando nisso. Por exemplo, vocês já leram algum texto ou já viram algum filme onde vocês não precisavam saber quem era que estava, quem foi que fez aquilo, só de ver vocês já identificaram? Isso aconteceu comigo uma vez, na escola, né? Não foi intencional, mas enfim, era para fazer. A gente estava vendo poema e aí pediu para que nós levássemos os poemas que tínhamos escritos. E aí uma menina foi ler o poema, que era supostamente dela, e não foi preciso que ninguém me dissesse para eu identificar que aquele poema não era dela e sim do Manuel de Barros. Eu nunca tinha lido aquele poema específico do Manuel de Barros, mas eu conheço a escrita do Manuel de Barros. Eu sei que ele tem uma brincadeira com as palavras, eu sei que ele constrói neologismos, então eu já associei na mesma hora. Aí eu dei só um Google bem rápido com um trecho do que ela disse e vi que a poesia que ela falou que era dela, na verdade, era do Manuel de Barros. Então a gente faz isso pela técnica utilizada, né, pelo narrador, a gente logo sabe que aquilo é de determinada pessoa, né? Essa produção é de determinada pessoa. Então, a gente tem aí esses efeitos que são criados pelas narrativas, né? Ó, vamos aqui dar uma olhada nesse trecho que o livro traz. O homem da caixa registradora estava olhando o movimento do bar, tomando conta de maneira meio preguiçosa, sem fixar muito os olhos no que o rapaz do balcão já havia servido aos dois fregueses silenciosos, demorando-os mais no bêbado que balançava-se à porta do botequim, ameaçando entrar e, afinal, parando-os no recheio da blusa preta sem mangas que estava à sua frente, o que o fez despertar completamente
com um e a senhora, o que é? Bom, observem aqui que a gente tem, né, esse olhar do personagem, ou seja, o foco narrativo está no personagem, né, o homem da caixa registradora. E aí a gente vai ter toda essa visão do que está sendo visto através desse personagem. E isso é um recurso cinematográfico dentro da narrativa. Percebam aqui que a gente tem uma espécie de passeio de câmera. A partir do que vai sendo, né, dito, do movimento de olhar do personagem, a gente vai criando na nossa mente como se fosse ali uma câmera, né? E isso é um recurso cinematográfico. Então, primeiro o narrador vai descrever o olhar desse personagem, né? O homem da caixa registradora. E aí ele vai observar o movimento do barco. Então, ele passa pela cena sem focalizar, né? Do rapaz no balcão, que estava servindo os clientes. A gente tem o enfoque no bêbado que estava na porta ameaçando entrar no bar. E a gente tem uma visão geral, né, do bêbado. E a gente tem o close na moça de blusinha preta que estava à sua frente, né? Que ele se dirigiu e perguntou: e a senhora, o que é? Então a gente tem aí a nossa imaginação cria a cena como se estivéssemos assistindo a um filme. Então, as boas narrativas, né? Boas narrativas, principalmente as narrativas contemporâneas, fazem com que a gente consiga criar essas cenas. Compreenderam? Então, a gente sempre está criando a nossa cena. Bom, existem algumas técnicas, né? Que são cinematográficas, mas que é possível trazer com alguns recursos linguísticos para dentro da narrativa. A gente tem o close-up. Gente, o meu inglês ele não é bom, então se tiver aqui uma pronunciazinha o O, vocês saberão, né? Vocês me perdoem. Então vamos lá. A gente tem aqui esse movimento, né, que enfatiza um detalhe, ou seja, ele dá um close em algum detalhe, né, em algum pormenor. A gente tem o de aproximação e afastamento, que no cinema é feito com um trilhozinho, onde a câmera se movimenta, né? E isso na narrativa pode ser feito com recursos linguísticos, onde o narrador pode recuar, abandonar a cena, se aproximar, se afastar do objeto retratado. Então, a gente tem tudo isso também na narrativa escrita. O surgir de uma imagem gradativamente, isso também é uma técnica que pode ser transposta para escrita. O fechamento de uma imagem, né, como se estivesse acabando ali. Isso é muito comum na escrita. Uma vez eu estava lendo um texto, um livro, que à medida que ia acabando, a sensação que se tinha era de que estava se fechando algo. Então, isso é muito comum na escrita, essas técnicas. O flashback, né? Que é voltar às cenas do passado e depois voltar para a narrativa na maneira que funcionava, né? Isso também é muito comum, vocês já conhecem bastante. O quick motion, que é a câmera rápida. Às vezes você está lendo e o autor, né, o narrador no caso, vai criando ali linguisticamente o texto de uma maneira que você começa a ler rápido, porque as técnicas utilizadas fazem com que você leia rápido, né? Então, enfim, independente do recurso que ele utilize, isso acontece. Quem lê com frequência consegue identificar isso tudo aqui dentro dos textos. Eu, pelo menos, eu fico lendo nessas técnicas cinematográficas dentro da narrativa e consigo associar a algo que eu já li. Às vezes eu não lembro exatamente o que, mas eu sei que já vi aquele recurso sendo empregado dentro dos textos.
o zoom, né? Que é o efeito de aproximação repentino em cima de algum detalhe. Então, a gente tem aí esses recursozinhos das técnicas narrativas cinematográficas nos textos escritos. E outra coisa que também acontece na narrativa cinematográfica e na narrativa dos textos escritos, né, é a manipulação do tempo. O que é essa manipulação do tempo? O narrador ele vai esculpir o tempo da narrativa. Como assim, né? Vamos dar aqui um exemplo. As aulas de história. Por exemplo, vocês aprendem tudo sobre, ou pelo menos o mais importante, sobre a Segunda Guerra em 2 aulas. Então, o professor, ele sintetizou todo um período histórico, ele ponderou o que era mais importante para que o aluno soubesse daquilo e fez as suas considerações, ou seja, o professor esculpiu o tempo e criou uma nova forma de contar, uma nova narrativa sobre a Segunda Guerra, dentro das produções, tanto cinematográficas quanto não, né? Dentro das narrativas, isso é muito comum. Só vai ser destacado aquilo que é relevante para a trama. O pessoal às vezes fica, o povo de novela não toma um banho, não faz um cocôzinho, não faz nada. Gente, isso não é relevante para a trama, mostrar o personagem fazendo suas necessidades fisiológicas não vai ter relevância para a trama. A única coisa que pode fazer é dar, né, esse ar de real, como a gente já viu anteriormente, que muitas narrativas querem, né, a verossimilhança. Mas só isso. Se o fato do personagem estar tomando banho ou fazendo suas necessidades não influenciar na trama, o narrador não vai focalizar nisso. Então, é por isso que nas novelas as pessoas não fazem esse tipo de coisa, né? Porque há ali o esculpimento do tempo. Só será destacado aquilo que é relevante para a trama. Vocês já leram Dom Casmurro? Aqui para as técnicas. Em Dom Casmurro, né? A gente tem aquela discussão estranhíssima, bizarríssima, se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Por que essa discussão ela é bizarra, para não dizer pior, né? Porque a gente tem em Dom Casmurro somente um foco narrativo. Esse foco narrativo é baseado no Bentinho, no Bento Santiago. Então, a gente tem somente a visão dele acerca dos acontecimentos. E a gente sabe que a nossa visão acerca das coisas, ela é condicionada. Então, a visão do Bentinho, ela está condicionada a tudo aquilo que ele é, a todas as características que ele é. E o Bentinho, ele narra desde a sua infância até a sua velhice, né? E aí, quando a gente analisa desde a infância dele, a gente percebe que ele é um pouco mau caráter, que ele inventa história na cabeça dele que só existe na cabeça dele. Ou seja, ele dá pistas pra gente de que ele é meio louco. E ainda assim, há quem coloque em pauta a traição da Capitu, quando em nenhum momento isso pode ser afirmado com certeza. Por quê? Porque a gente só tem a visão do Bentinho condicionada por aquilo que o Bentinho é, né? Por aquilo que o narrador é. Então, a gente não pode falar ali de traição ou não traição, porque nós só temos um foco narrativo. Com certeza, se houvesse um Dom Casmurro aí narrado pela Capitu, que foi o que a minissérie da Globo tentou fazer, né? Se nós tivéssemos aí um Dom Casmurro com a Capitu como foco narrativo, nós teríamos com certeza uma outra história, né?
a história, o enredo em si é o mesmo, né? Porque eles vivenciaram a mesma coisa, a mesma trama, mas a forma como ela ia contar seria completamente diferente do Bento Santiago contando a história, né? Então, a gente tem aí esse processo. E nisso a gente entra nessa narrativa em variadas linguagens. Por quê? Porque não é somente o cinema e não é somente os textos escritos que contam histórias, né? As histórias, elas podem ser contadas de determinadas maneiras. Antigamente, até ali a Idade Média, vocês sabem que a escrita e a leitura, consequentemente, as pessoas quase não sabiam, não era algo difundido. Geralmente, quem tinha conhecimento de escrita, de leitura, eram os nobres, eram as pessoas do clero, mas o povo não tinha acesso. E muitas das vezes, nem mesmo a nobreza tinha acesso a essa linguagem escrita e a leitura, né? Então, o que acontecia? Os textos, eles eram passados através da tradição oral. Vocês com certeza já ouviram falar em Ilíada e Odisseia. São os poemas épicos do Homero, né? Grande clássico da literatura, né? Ilíada e Odisseia é como se fosse a obra maior da literatura ocidental, né? A nossa grande obra épica, inclusive incríveis. Quem não leu, leia, que são muito bons, principalmente a Odisseia, né? Sou suspeita para falar, porque eu gosto muito. Então, a gente tem ali 2 poemas épicos que eles foram colocados, eles foram transcritos, mas eles nasceram na tradição oral. É um conjunto de histórias que era transmitido oralmente de geração em geração, que foi colocado no papel. Então, essa narrativa ela já existia no plano da oralidade. E aí foi transposta para escrita. E ela pode ser retratada, por exemplo, em um quadro. Observem aqui esse vaso. Esse vaso, ele está narrando um acontecimento da Odisseia. Qual é esse acontecimento que ele está narrando aqui? Eles tinham que passar por uma parte, né, onde tinha sereias, e ninguém passava por essa parte. Por que ninguém passava? Porque eles eram encantados pelo canto da sereia e morriam nessa parte do percurso, né? E aí, o que foi que o Odisseu, ou Ulisses, né, dependendo da tradução, o que foi que o Odisseu fez? Ele colocou cera no ouvido de todos os marinheiros para que eles conseguissem passar pelo canto das sereias sem serem fisgados por ela, né? E ele queria muito ouvir o canto da sereia, mas não queria morrer. Então, o que ele pediu? Ele pediu para os marinheiros dele amarrarem ele no mastro, amarrarem de uma maneira que ele não conseguisse se soltar, e só soltassem ele depois que eles passassem por esse percurso, né? Onde tinham as sereias. Ou seja, os marinheiros não ouviriam, porque estariam com cera. Ele ouviria, mas não conseguiria se jogar no mar, não conseguiria se jogar nos encantos das sereias. Então, ele foi o único homem que ouviu o canto das sereias, segundo essa história, né? É incrível, gente. Se vocês lerem esse livro, é um mimo. Amo mesmo. Bom, as pinturas rupestres. Vocês percebem que quando a gente vai visualizar as pinturas rupestres, a gente consegue contar uma história através daquelas imagens, né? A gente imagina uma história através daquelas imagens. Aqui, no Piauí, a gente tem aquela pintura que é o beijo. Eu acho incrível. Inclusive, um dia eu quero muito tatuar aquela imagem. A gente tem o beijo. Então, a gente tem, a partir daquele desenho, a construção de uma narrativa. E isso é muito fácil da gente observar, porque a gente faz esse processo quando a gente é criança. Eu não sei se vocês faziam, mas eu fazia sempre.
eu ainda não tinha aprendido a ler e a escrever. Então, o que que eu fazia? Eu pegava os meus livrinhos de historinha e eu ia vendo as figuras, ia contando uma história que não tinha nada a ver, às vezes, com aquilo que estava sendo contado de fato. Mas era a minha visão, a minha leitura daquelas imagens. Ou seja, eu construí uma narrativa própria. E isso a gente faz o tempo inteiro, né? Então, a gente tem essa construção de narrativa não só no texto escrito, ou não só no roteiro cinematográfico. A gente pode ter, ou no teatro, né? Também tem-se muito. A gente pode ter essa narrativa em diversas outras formas, né? Nas mais variadas linguagens. Uma dança, você pode ter uma dança e essa dança contar uma história, essa dança desenvolver ali todo um contexto narrativo. No período clássico, outro gênero importantíssimo para o desenvolvimento da narrativa foi o teatro. Vocês já tiveram contato com alguma obra do Shakespeare que não seja Romeu e Julieta? Ou pode até ser Romeu e Julieta, né? É porque Romeu e Julieta eu nem entendo por que foi a mais difundida, se é a mais pombo. Hamlet, por exemplo, é perfeito. É incrível. Enfim. Bom, então a gente tem essa narratividade, né, em outras linguagens. Por exemplo, esses vitrais. A gente vê esses vitrais e a partir deles, a partir dessas imagens, nós conseguimos criar narrativas na nossa mente, né? Então aqui, quem conhece os episódios bíblicos consegue associar as imagens a esses episódios bíblicos, né? Então a gente tem aí essa associação. Aquela pintura, né, lindíssima que se tem da criação do mundo. O que que acontece ali? Ali, a partir daquele desenho, você consegue criar a narrativa da criação do mundo. Então, a gente tem aí essa narrativa que pode estar presente não somente no texto escrito, mas em diversas outras formas de linguagem. E outro exemplo de outro quadro, onde a gente consegue retratar toda uma história somente com uma imagem, né? Bom, gente, por hoje é só. A gente vai ver o conto, que de certa forma a gente já viu o conto, né? Quando a gente estava vendo narrativa na apostila passada, eu já falei bastante do conto, né? Não tinha visto que essa apostila trazia o conto especificamente. Mas, enfim, por hoje é só. Vimos aí nossas técnicas narrativas cinematográficas e as narrativas em diversas linguagens, além do texto escrito. E por hoje é isso. Beijão e até próxima aula. Até quinta-feira.